Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. O Eduardo Souza, ele diz que ele é guia de turismo. Eduardo de Souza, ele é da Freguesia do Ó. Freguesia do Ó é Zona Norte mesmo, você falou aqui, né? E a mãe dele também gosta muito de ouvir o programa, é a Rita Maria, né? Alô, Rita, aquele abraço. E ele pede para mandar um abraço também pro pessoal do Centro Cultural Árabe Sírio. Ele tá aprendendo o idioma árabe. Não é fácil, hein? Não é fácil. Mas o Eduardo faz uma colocação aqui, ele pede pra gente falar sobre... Onde é que tá o que você... Eu gostaria, se possível, sobre hermafrodita. Aí você então enseja a gente falar algo que a gente já comentou de outras formas. Vamos tentar falar um pouco disso aqui no aspecto esotérico, que não é fácil de entender. Mesmo pra gente que lida com isso já há muito tempo, não é fácil entender, não. O ser humano ainda é muito infantil, viu, Eduardo, para compreender certas verdades cósmicas sem se sentir ofendido, achar que querem derrubar o Deus que ele teve na cabeça até hoje, dos antepassados dele, dos pais, etc., da tradição, né? E o ser humano mesmo que essas verdades sejam relativas, cósmicas, pois se referem ao que está manifestado como criação, e toda criação é relativa, em princípio ela é relativa ao Criador. Ela guarda a relação com o absoluto, cria. E quando cria, o que sai dele é relativo a ele. Isso é relatividade. Guardar relação com, né? Nós deturpamos todo o sentido. Verdades que podem elucidar, no entanto, e muito bem, as nossas origens, né? Mas a maioria não tá nem aí com isso. Quer levar uma vidinha chinfrim, sem preocupação, torcendo pro São Paulo, dando um tirozinho aqui, trocando de homem, de mulher, bebendo babu, rabo de galo, né, e coisa parecida. Sai passeando por aí, pega um avião, vai pro outro lado, chora um pouquinho, ri, mas não sabe de onde veio, pra onde vai, o que tá fazendo aqui. E não há ainda interesse. Nós saímos do reino animal há pouco tempo. Não é que se virar para um cachorro e falar, você sabe por que você existe, cão, né? Ele olha para você e fala, au, 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 só. O ser humano é um pouquinho diferente só disso aí por enquanto. Mas quando se fala em hermafrodita, a mente de muita gente machista ou feminista logo pensa em lesbianismo, homossexualismo, bissexualidade, como prazer para os sentidos e outras derivações que podem nos desviar do sentido mais correto ou menos incorreto do hermafroditismo cósmico. Aí sim, é esotérico, né? Não me pergunte por quê, pois mesmo que eu tenha lá algumas respostas, eu prefiro nem falar a respeito, mas o plano cósmico não previa até este quarto dia da criação, aqui no globo Terra, a divisão dos sexos. Isso não era previsto. Até então, os seres manifestados... Deus não escreve certo por linhas tortas, então. Vai mudando o plano aqui e acolá, adequando aqui e acolá. Como quando, por exemplo, você está construindo uma casa, dá uma rachadura por causa de um problema na base da casa, o que você faz? Você chama um engenheiro especializado em bases de casa, concretagem, etc., mete uma injeção de cimento ali para a casa não cair e continua fazendo. Você vai consertando, né? É assim que o ser humano trabalha. É assim que também os nossos criadores trabalham, não há diferença, né? É que não enfiaram na cabeça da gente que Deus fez o mundo em 7 dias, desses dias pequenininhos, nossa, aqui da terra, fez o homem tá pronto e acabado. Deus me livre se tivesse, né? Eu seria o primeiro a me sumir, enfiar a cabeça num buraco e nunca mais sair. Mas... Então, não estava prevista a divisão de sexos aqui na Terra. Até então, seres manifestados naquilo que conhecemos como reinos da natureza, como pela ciência oficial, ou mineral, vegetal, animal e hominal, tudo imitando os chamados anjos como protótipos com asas dos humanos de hoje, né? Acontece que na chamada cadeia planetária anterior, ou terceiro dia da criação, ou o aparecimento, amadurecimento, frutificação, colheita, decadência e morte do corpo sideral do arcanjo Gabriel. Aí você fala, mas ele veio aqui e anunciou para Maria que ela ia ser mãe de um ser especial. Sim, é porque você não entende da escada de Jacó.
planetário é o 7º da escada de Jacó. Se o corpo sideral dele morre lá em cima, né? Ele vem descendo a escada de Jacó dividido num monte de pedacinho. Então ele vem descendo como Diane, como esse e tal, e termina até como um adepto aqui na Terra, né? E um desses adeptos em forma angelical aparece do tamanho nosso, ou um pouquinho maior, como anjo, pronto. Mas não é o anjão, o Mahashoam em cima. Entendeu como é que é a história? Isso para não gerar mais dúvida na sua cabeça. Então o corpo sideral do arcanjo Gabriel está se desfazendo, né? E a Lua é o último globo dele. A Lua não tinha a ver com o satélite da Terra, até que foi atraída para cá, para esse quarto sistema, para que tudo que tivesse nela viesse para cá, para esse globo também. Bom, então esse globo a que chamamos Lua já foi um centro de um universo passado, né? Ou cadeia planetária passada. E houve uma falha. Os seres que constroem universos falham também. E você fica criticando as falhas dos outros aqui na Terra, né? Como se todo mundo que trabalha com você tivesse que ser perfeito. Ora, por favor, perfeição anula tudo que há de evolução, né? O ser humano tem que ser imperfeito para poder buscar a perfeição. O dia que ele se sentir perfeito, pronto, e acabado, acabou tudo, pronto. Mas como é que pode acabar tudo ainda se não estamos nem no meio do plano cósmico, né? Que são 10 dias da criação, ou 10 setilhões de anos, e faltam 6 setilhões e 34 mil anos para acabar. Aí que está o problema, né? Então houve uma falha de parte dos nossos criadores em seus laboratórios siderais dentro da terceira nave mãe grandona, do tamanho de um continente inteiro, chamada também de Agartha, ou Arca de Melquisedeque, ou de Noé, como explica Mário Rosto de Luna, que é a mesma coisa. Tudo que se manifesta para a vida em quaisquer planos de matéria, como tem que se submeter à relatividade, né? Caso contrário, não teria condições de se manifestar, é relativo. E, portanto, passível de erros, ou melhor, só evolui de erro em erro, de falha em falha, de incoerência em incoerência, e assim por diante. Quando tudo passou para o corpo sideral do arcanjo Rafael, nesse globo aqui, porque ele tem 7 globos, né? E mais um 8º síntese ainda, e arcanjo Rafael que foi realizando o plano cósmico do Deus único em seus globos, correspondentes aos seus 7 chakras, e mais um 8º síntese, como acabamos de dizer. Ao chegar no 4º globo, chamado de Buta, né, pelos hindus antigos, ou de Terra, Geia para os gregos, Gaia também para os gregos, tanto faz, que é aqui onde estamos. Houve necessidade de uma correção nos rumos que levariam ao humano que somos hoje, mesmo que estejamos ainda bem distantes da programação existente para o término de nossa evolução. Como já disse várias vezes, nós vamos ter que assimilar em nós as glândulas olfativas de um cão terrier, por exemplo, né? Então, tá tudo por fazer no ser humano, nós estamos prontos. Graças a Deus que não estamos. Poxa vida! Em meados da terceira raça, da 4ª ronda, que é essa ronda nossa, ou onda de vida no globo Terra, tudo era ainda hermafrodita ou andrógeno. E cada ser vivo, Eduardo, cada ser vivo gerava sua própria cria, sem necessidade do concurso do oposto para completá-lo, né? Macho e fêmea. Com a queda do ser mais inteligente de todos os universos, o 5º planetário, o 5º Mahashoam na Terra, ele não queria vir para cá, e com razão, porque eu também me negaria. Você botar a maior inteligência cósmica no meio de um bando de animais que era a gente aqui e pedir para dar um mental para esses animais, que é isso? Deu no que deu, né? Olha que confusão na Terra ainda. Mas a evolução foi acelerada porque aquele que tem o plano nas mãos, que é o Deus em cima, ele sabe das coisas, né? Ele sabe. Então ele sabia por que queria mandar o filho dele ou seu irmão menor, o 5º, né? Bom, então, mesmo caído com seus 777 asuras, que eram suras em cima, né? Ele veio com a obrigação de assumir a ideação e consecução do plano cósmico para a Terra, sendo, portanto, o rei do mundo aqui. E manda mesmo, né? Ou exercendo essa função aqui em nome de um outro que também é o julgador da humanidade, né? Que é o Rafael, né? Com sua inteligência inigualável, inexistente nesses universos, ele resolveu partir a si mesmo como Adão andrógeno ou hermafrodita cósmico que ele era, em 2 pedaços. O Adão cósmico, chamado pelo esoterismo de Adam Kadmon, dividiu-se em Adão e Eva pela força de Kriya Shakti, ou do pensamento. Mas
Para fazer isso, ele teve a ajuda de uns seres que põem a mão na massa nos 4 reinos da natureza, chamados de Kumaras. Eles têm até nomes: Dyananda Sanat, Sanat Sujat Kumara, Sanat Kumara e Satya Kumara. Pronto, até os nomes deles já falamos aqui. Bom, os Kumaras, dos quais ele próprio, quinto planetário, é considerado Kumara Rei. Estes Kumaras tiveram que dividir todos os reinos da natureza, a começar pelo mineral, em positivo e negativo, para a ciência, né? Mas que na verdade é macho e fêmea para o esoterismo verdadeiro ou feminino e masculino. E, portanto, que um esotérico não vai dizer que o elétron, o elétron negativo, que é conhecido como elétron, ele é negativo. Não, ele é feminino, né? Portanto, ele é eletricidade, eletromagnetismo, ele é gerador de universos. É um dos maiores mistérios do universo. Tanto que a eletricidade primordial, ela é Forrat, né? Que é uma coisa bem desconhecida aqui na Terra, né? E Kundalini na realização, Forrat Kundalini. E Prana como coisa inicial que se parte em 2 pedaços, ou a coisa andrógena em cima, que se parte em 2 pedaços, Forrat Kundalini, né? Prana fica como se fosse Espírito Santo, né? Mas Prana também existe de uma forma não original como ela existia em cima antes da formação dos universos. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, o mineral dividiu-se em macho e fêmea. Nas plantas fica mais fácil compreender essa divisão com gineceu e androceu. Mesmo que haja, como ensina a biologia humana, plantas andrógenas. Você vai perceber por aí. Estude biologia que você vai descobrir. O mesmo aconteceu com o reino animal, para que fosse possível então a divisão deste Adão em Adão e Eva. E daí em diante a reprodução se desse de forma sexuada para acelerar a evolução, aumentando enormemente a polaridade, ou a luta dos contrários. Mas os deuses ou semideuses e tal, os que trabalham a gente aqui, eles erram também, porque tudo é experiência, e experiência falha 1, 2, 3, 4, 5 vezes, até acertar, errar o mínimo possível, tá? Tanto que na Atlântida, até a Atlântida, a reprodução sexuada, ela não dava prazer. A mulher entrava no cio como um animal, o homem ia lá, cobria a mulher e tal, como se fosse um boi cobrindo uma vaca, né? E nascia um atlantezinho lá, que depois virava um atlantizão, que a estatura média do Atlante era 3,5 metros por aí, né? Só que o lemuriano era bem maior. Bom, aí os seres da evolução falaram, coitadinho deles, vamos botar uns fibras nervosas a mais no pênis dele e na vagina dela para dar um pouco de prazer a eles. Vamos, decidiram lá nos laboratórios da Quarta Garta, né? E mexeram no protótipo lá de ser humano aqui, começaram a aparecer isso aí, e pronto, acabou aquela história do humano, do ser humano, né, que tem cabeça, né, mas não sabe pensar ainda, de fazer sexo só para reprodução. Aí por mais que a religião tente segurar, não consegue segurar mais, né? E descambou tudo, virou essa confusão que tá aí, onde o ser humano hoje ele tem prazer em ser homossexual, prazer em ser lésbica, prazer em ser macho, prazer em ser fêmea, prazer em não fazer coisa nenhuma, prazer em ter 2 sexos num só, prazer em fazer tudo essa bagunça que virou sexo oral, sexo não sei o que, sexo não sei o que mais. Essa confusão toda foi provocada por essa modificação que houve lá atrás. Mas tem uma coisa, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Isso provocou uma evolução mais rápida em todos nós. Porque não dá para você deixar de fazer uma coisa a não ser que você fique saciado com aquilo, né? Não adianta você ficar teimando com o indivíduo, para de beber, enquanto ele não se sentir saciado, provocar inclusive uma reencarnação com atresias das vias biliares depois, né? Ou problemas depois com o meu próprio tempo, que eu fui um bebum também em vidas passadas, né? Enquanto você não passar pela experiência, você não chega à conclusão que aquilo deve ser daquele jeito. Não adianta. É por isso que é difícil você ensinar ideias para as pessoas. Como é que você vai provar as ideias? Mesmo que você tenha passado por milhares de provas, elas não passaram. Então fica só com uma ideia lançada no ar para que um dia as pessoas passem também pelo crivo da experiência, né? Ou pelo mundo de tamas, ou terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pois bem, como tudo é relativo, volta e meia, nascem crianças com 2 sexos, como reverberação hiperfísica desse fato tão longínquo.
Também nascem animais com dois sexos, plantas hermafroditas e vai por aí afora. E você pode ter certeza, um dia que a ciência tiver condição, microcosmicamente falando, nós vamos descobrir partículas subatômicas, como são chamadas hoje, também hermafroditas. Entendeu? Ô Eduardo, é difícil entender isso, né? É complicado, é complicado. Mas então, o que eu acabo de explicar aqui não é apologia ao homossexualismo, nem ao lesbianismo ou quaisquer das outras derivações que a criançada da Terra faça do sexo, né? E eu tô preso ao sexo do mesmo jeito que todos vocês, não adianta, mas pelo menos a gente sabe dessas coisas. Mas apenas é uma explicação para a existência de tudo isso, né? Que cada um compreenda como a sua mente puder compreender.